Eu sei que é meio chato aparecer em meu primeiro vídeo sobre o reboot de Drama Total ser algo negativo, mas eu não aguentava mais esse engasgado e queria muito compartilhar com vocês, que é sobre as finais terríveis que Drama Total anda fazendo. Eu já sei que já fiz um vídeo sobre isso no meu canal, sobre algumas finais, mas eu gostaria muito de adentrar nisso e descobrir o porquê e dizer como isso torna a narrativa repetitiva e até muito previsível. Mas antes eu peço que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem, comentem, interajam, pessoal. Vamos, engajar esse vídeo aqui. E agora sim, vamos falar mal de Drama Total. Eu decidi dividir esse vídeo em 3 tópicos que eu acho que são os principais motivos do porquê as finais do Drama Total, na maioria das vezes, pecarem bastante. Começando pelos antagonistas, que são, no geral, personagens que não são bem vistos pelos outros personagens, que manipulam, que mentem, que têm atitudes bem duvidosas, mas que, querendo ou não, eles fazem a trama andar e se desenvolver de uma forma até que bem divertida. Mais um padrão que se repete e muito são que todas as vezes esses vilões são eliminados antes da final, e se eles chegam na final, eles são escorraçados, eles não ganham. Você pode até citar a Heather, Dunker ou o Relâmpago, mas a Heather foi um caso curioso. Ela chega na final após se tornar uma protagonista em turnê mundial. Aquela historinha de vilã malvada não colou nessa temporada, ela não era a vilã principal. O Duncan em Luzes de Amação, ele nunca foi um vilão de verdade. Em toda a franquia, ele sempre agiu mais como um anti-herói. E o que podemos dizer do Relâmpago? Ele nunca foi lido como vilão em A Vingança da Ilha. Esse posto era da Joe e do Scott. E você pode até usar o Alejandro ganhando em turnê mundial como exemplo, mas se aquilo ali foi um tipo de vitória, o cara saiu escorraçado, o cara quebrou as pernas, tá ligado? Ele virou um robô, então, tipo assim, foi aquilo que eu disse antes, os vilões, eles podem até chegar na final, mas eles vão ser escorraçados ou eles não vão ganhar. Eu não estou querendo dizer que deveria ser uma regra eles vencerem, mas em algumas temporadas, esses antagonistas acabam roubando o posto de protagonista e mostram o carisma de um campeão. Vejamos personagens como Bowie e Julia, que lideraram suas respectivas temporadas. Pegamos a Julia nessa temporada mais recente, em que basicamente todos os acontecimentos e plots giraram em torno dela. As eliminações foi por conta delas, as inimizades e até conflitos entre outros personagens foram dados por conta dela. Mas, novamente, ela não venceu. Isso me surpreendeu? Não. Eu, sinceramente, queria que a resposta fosse outra. Mas enquanto o Drama Total continua a ter ação dessa narrativa de que os vilões nunca vencem, torna muito óbvio o vencedor das temporadas conforme vamos chegando na final. E isso desperdiça e muito roteiros de personagens incríveis. E o ápice disso foi em Só Estrelas, uma temporada em que os personagens foram divididos em heróis e vilões, e a final, que é um momento crucial, foi entre 2 heróis. Muito decepcionante. Porque, convenhamos, tem muito vilão que merecia ter ganhado sim as temporadas em que eles participaram. Mas né, o roteiro de Drama Total não dá pra esperar muita coisa. Tá bom, eu reclamei anteriormente que os antagonistas nunca vencem, mas e os protagonistas? Eles vencem, não é? Também não. Se já era um problema os antagonistas não vencerem, é um problema maior os protagonistas não vencerem. Algo constante que acontece em Drama Total é o roteiro apostar numa imprevisibilidade que foi tão usada na franquia que, olha que irônico, acabou a tornando previsível. Os protagonistas são elementos centrais e cruciais na história, são tão importantes e às vezes até mais que os vilões. Frequentemente, eles que estão movendo a trama e o desenvolvimento dela basicamente gira em torno deles. Eles são muito presentes e têm uma exploração e acabam que ganham um bom tempo de tela. E é indiscutível dizer que Drama Total, nós temos muitos protagonistas que mereciam o prêmio, mas que não ganharam. A Gwen em Ilha dos Desafios, por exemplo, você não pode dizer que ela não é protagonista da temporada. Pelo amor de Deus. Ela tem relação com basicamente todo o elenco, tem o seu romance com o Trent desenvolvido durante mais da metade da temporada e tem a sua rixa com a Heather que vem a se resolver no último episódio antes da final. Então, tipo, a temporada foi basicamente dela. Mas ela ganhou? Não. Os roteiristas jogaram no lixo tudo o que se resumiu a temporada para dar a vitória para um personagem que nem destaque tinha, mas empurraram goela abaixo a vitória dele. E o mesmo erro se repete na temporada seguinte, em que a Lindsay e Harold não sentem nem o cheiro do top 4 em Luzes de Amação. Eu sei que eu e você e todo mundo que assistiu essa temporada sabe o quanto eles foram necessários,
mas que, novamente, mesmo mostrando desenvolvimento e protagonismo, os roteiristas apostaram na imprevisibilidade e entregaram pra gente uma final medíocre. Fizeram isso novamente com a Courtney em Só Estrelas, com as irmãs em Corrida Alucinante e até com a Jasmine na Ilha Punktil. Eles continuam com esse erro até em temporadas recentes e vão continuar em temporadas futuras. O que, sinceramente, me deixa nem um pouco esperançoso com as próximas finais. Então que já que nem os protagonistas e nem os antagonistas vencem, sobra pra quem a vitória? A vitória geralmente é alcançada por personagens que ninguém imagina que venceriam. Lembra de quando eu disse que eles apostam na imprevisibilidade? Basicamente, a maioria dos vencedores das temporadas são frutos desse roteiro repetitivo. Eles criam personagens, desenvolvem eles e em seguida os eliminam para tornarem vitoriosos personagens que não imaginaríamos que venceriam. Mas isso é uma jogada de roteiro arriscada. Porque ao mesmo tempo que causa uma surpresa em quem está assistindo, causa uma insatisfação. E eu sei que estamos falando de algo que é inspirado em reality shows e que faz bastante jus. Porque em vários realities é muito surpreendente algumas vitórias, sabe? Algumas pessoas vencem e a gente nem imaginava que elas iam vencer. Mas estamos falando de um desenho roteirizado e que ele adota essa forma de narrativa. Esse tipo de narrativa que acabam criando protagonistas, antagonistas, figurantes e até vários outros personagens que a gente perde a cabeça se parar pra pensar. Algo que a gente tem que saber dividir é o favoritismo e merecimento. Muitos personagens que eu gosto, eu sei que eles nunca deveriam vencer uma temporada, e muitos dos quais eu não gosto tanto assim deveriam ganhar. O Harold, que foi citado anteriormente, eu não tenho ele como um dos meus favoritos, mas naquela temporada especificamente, a forma em que ele foi posto na narrativa e como ele cresceu nela, o tornou merecedor da final de Luzes da Emoção. Mas acabou se tornando mais um personagem que o roteiro só jogou no lixo. E isso é o que quebra a trama, porque muitos deles estavam tão envolvidos na história que quando eliminados acabam fazendo tudo aquilo que o roteiro construiu sem vão, sabe? Por isso que não é considerado só por mim e por muitos que a final de turnê mundial é perfeita, porque foi uma questão de merecimento, uma construção muito bem feita. Heather e Alejandro estavam tão envolvidos naquela atmosfera entre outros personagens que eles mereciam, de longe de todos eles, vencerem aquilo. E esse foi um dos poucos casos em que Drama Total realmente conseguiu acertar na final. Mas, infelizmente, isso não se aplica em todas as temporadas. Eu acho que a sensação que é passada desses finalistas e diversos vencedores é que são personagens que estavam só passeando pelo Drama Total e rodando a final. E isso é um tanto decepcionante, porque os roteiristas não faziam questão de desenvolver eles para pelo menos ter um motivo para eles vencerem. Porque eu reconheço diversos personagens que eu não gosto e que foi justo eles chegarem na final, sabe? Então o problema em si é esse. Eles não fazem questão nenhuma de desenvolver os vencedores, sabe? São personagens que parentam estar muito perdidos na trama e que de repente foram parar na final. Eu vou usar o Wayne, por exemplo, nessa temporada mais recente que ele venceu. Ele simplesmente não funciona como vencedor, porque a trama não mostrou isso pra gente. E serve mais como um agregado pro elenco. O personagem em questão passa boa parte da temporada desaparecido e reduzido a outro personagem que é o Raj. O Shao como vencedor em A Nova Ilha foi algo que também não funcionou. O personagem ele não apresentou nenhum tipo de destaque na trama, mas que no mesmo caso do Wayne, estava perdido e foi parar na final. Eu acho que esse problema poderia ser minimizado se caso os vencedores fossem mais aprofundados, eles tivessem mais um desenvolvimento. Mas é claro que os roteiristas de Drama Total não vão dar essa felicidade pra gente. As temporadas de Drama Total sabem como se iniciar e se desenvolver, mas não sabem como terminar. Então, esse foi o meu desabafo. Eu ainda estou indignado, mas eu estou me sentindo muito melhor agora que eu compartilhei isso com vocês. Vocês concordam com esses pontos e minhas opiniões? Deixem aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Espero que vocês não tenham me interpretado mal pelo que eu disse no vídeo. Eu só tava querendo expressar o que eu tava sentindo na hora. E os 3 problemas em si são como os antagonistas não vencerem, que são personagens que são importantes, os protagonistas não vencerem e os vencedores não serem desenvolvidos o suficiente para causar uma satisfação na gente que tá vendo. Sabe, é como se fosse fazer a nossa experiência com aquela série ou com aquela temporada valer a pena. Mas, novamente, essa é a minha opinião. Você pode concordar ou discordar aí nos comentários. Sinta-se livre para expressar o que você também tá pensando. Mas lembrando, não se esqueça de manter o respeito, tanto comigo ou com outras pessoas que também estão comentando. Bem, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dá uma ajudinha no like, se inscrevam no canal. Se vocês não forem inscritos, ativem o sininho de notificação, porque eu estou postando vídeos semanalmente, então
Fiquem ligados no canal, gente, fiquem ligados. Então, basicamente é isso, pessoal. Um abraço pra você que ficou aqui até o final e até a próxima. Fui!